Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para conhecer um pouquinho mais do testemunho da Paloma Gomes. Com certeza vidas serão edificadas em nome de Jesus, né Paloma? Amém, é uma honra receber vocês aqui na minha casa. Paz do Senhor para todo mundo, paz do Senhor, Enéas. É uma honra para mim compartilhar com vocês, né, aquilo que Deus fez através da minha vida, fez como um testemunho para mim. Eu gosto muito de dizer que as experiências que Deus faz conosco é para que a gente possa, lá na frente, ajudar alguém, né? E para a gente já começando, né, ver o que Deus fez na sua vida, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua infância, como que foi a sua infância, como família. Cresci numa família maravilhosa, meus pais, irmão Daniel, né, irmã Alessandra, minha irmã Patrícia. E algo assim que aconteceu de diferente na minha infância é que os meus pais eram evangélicos, depois se desviaram, montaram um bar, né? Começaram a tocar esse estabelecimento, que era o que tinha de mantimento para casa, era através desse bar e a gente morava lá dentro, né? E eu comecei a ter alguns problemas de saúde e os médicos não conseguiam identificar o que era, não conseguiam dar um diagnóstico, né, para aquilo. E a gente começou a ver que Deus tinha algo diferente, né? Deus estava tratando algo diferente. E eu tinha desmaios, eu tinha perturbações, eu via vultos, eu via coisas que me deixavam totalmente apavorada por ser criança, era em torno dos 8 anos de idade. O meu boletim de escola totalmente cheio de faltas, porque na escola eu desmaiava, na rua eu desmaiava, acordava em lugares que eu nem sabia onde era, com pessoas que me acharam na rua. E a gente começou a ver que estava muito estranho isso. Os médicos diziam que se não parasse, eu iria parar numa camisa de força, né? Que nem gente doida. Só que Deus fez gente doida por ele, né? Não pro mundo. E Deus incomodou 2 missionárias aqui no interior do Goiás e direcionaram essas mulheres até a cidade de Montevidéu. Não tinha uma localização específica, apenas mandou elas irem. Chegando lá, elas saíram batendo de casa em casa procurando, porque Deus já tinha dado a ordem, já tinha descrito como seria, e elas procurando até que descreveram o caso bem no supermercado da minha tia. Quando falaram, minha tia ligou para meus pais, né? Mandaram me buscar para receber a oração. Chegando lá, quando começaram a orar, manifestou, né? Era algo espiritual, né? Tinham feito macumbaria, obra de macumbaria, e aquilo estava vindo opressão para mim, e através da opressão que estava afligindo a mim, afligia toda a minha família. E com base de libertação, o Senhor me libertou através da oração, e a gente foi para a igreja e aceitou Jesus. Foi onde tudo começou na minha vida. Eu tinha de 8 para 9 anos, quando eu entrei pela primeira vez na Assembleia de Deus Missão, Campo Aparecida de Goiânia, em Montevidéu, e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Só que o que diferencia a minha história é porque no início minha mãe me acompanhava, mas depois começou a ficar difícil de ir. Minha mãe estudava à noite, o meu pai trabalhava também à noite, minha irmã também, e sempre eu estava sozinha. Até que eu falo que meu pai olhou pra mim e disse: você vai ser crente. Porque meu pai não deixava eu faltar um culto. Todos os cultos meu pai me levava, segunda a segunda, todos os cultos eu estava. Só que era muito complicado porque as pessoas não me davam crédito. Como uma menina, filha de botequeiro, todos os dias está num bar, vai sozinha pra igreja, vai firmar. E desde quando eu entrei na igreja, que eu vi as meninas cantando, eu disse: é isso que eu quero pra minha vida. Eu nasci pra adorar. Só que a falta de oportunidade deixava esse sonho distante. E eu lembro que um dia Deus usou uma missionária e disse assim, que Deus iria me levantar, que eu iria rodar o mundo inteiro adorando a Ele, que Ele iria me dar palavra e eu seria profeta, que eu iria profetizar e assim, Deus iria fazer grandes coisas através do meu louvor, através da palavra. E as pessoas olhavam e diziam que isso não era real. A palavra era a força do momento, a missionária estava muito empolgada e assim ia. Ninguém acreditava. As pessoas diziam que eu não iria passar de uma garçonete. E eu mandava pedido para a igreja, querendo cantar, querendo ter uma oportunidade, mas não me davam crédito. E foi onde eu comecei a cantar onde eu estava. Eu fazia culto da minha casa, eu
chamava os coleguinhas pro quintal da minha mãe, enchia de panela, pedaço de madeira, eu colocava eles para bater. Enquanto eles batiam, eu pegava um rodo e ficava cantando lá no quintal. Eu lembro quando eu ia passar as férias na casa da minha avó, eu levantava bem de manhãzinha, minha avó tinha tipo uma fazendinha cheia de bicho, porco, cabrito, vaca, boi. E eu pegava um pedacinho de tronco de madeira e começava a cantar. E eu orava, fazia o apelo, sabe? Aquela vontade de ter uma oportunidade, mas devido ao que eu vivia, a minha realidade, as pessoas não davam tanto crédito. Interessante você citar que você disse que seu pai e sua mãe eram já evangélicos. Aí depois eles abriram um bar, com esse processo... Na infância deles, eles eram evangélicos, né? Com o decorrer do tempo, eles se distanciaram. E houve essa oportunidade, né, do meu pai montar esse comércio, né? No caso, esse bar. E no momento a família precisando financeiramente, e era muito bom financeiramente falando, era praticamente o único bar da cidade, então sempre era bem movimentado e a renda estava ficando boa. Só que quando Deus tem um propósito, ninguém explica as coisas de Deus, né? Hoje tá bom, amanhã já não está mais. Que Deus ele vai dando corda, né? Como eu digo, Deus vai dando corda. Minha mãe tem um ministério muito grande, meu pai também tem um chamado muito grande. Então Deus às vezes ele dá aquela cordinha para você, mas depois ele puxa, porque quando a gente é dele, não adianta correr. E esse processo de você ter ido para a igreja, né? Ter enfrentado tudo isso que você citou. Depois você conseguiu trazer seu pai e sua mãe também por intermédio do seu testemunho? Como eu disse, eu ia sozinha para a igreja, né? Porque não tinha como ninguém me acompanhar. E desde criança eu orava pela minha família. Eu dizia, Deus, tira da vida dos meus pais aquilo que impede eles de vir para a tua casa, aquilo que impede eles de ir para a igreja. E o que impedia? Era o bar. Porque o estabelecimento abria à noite. O meu pai trabalhava à noite. E aí Deus foi e começou a cortar. Quebrou, fechou. Meu pai parou de trabalhar e a gente comprou uma casinha. E com esse decorrer eu comecei a chamar de novo. Vamos para a igreja, vamos cultuar. Só que aí começaram a surgir outros. Hoje eu tô cansado. Não, depois a gente vai. Mas eu sempre convidei. Eu gosto até de pregar muito sobre isso, que a gente não pode desistir daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Às vezes a gente não entende porque só a gente é crente da nossa casa, porque só eu ia para a igreja. Mas é porque Deus me chamou para comprar essa guerra. Essa guerra era para mim pelejar. Essa peleja era para mim buscar. Eu que tinha que pagar o preço, eu que tinha que incentivar. Tá entendendo? E eu comecei a convidar até que um dia eu ganhei todos para Jesus. Hoje em dia meu pai é evangélico, minha mãe, minha irmã, até a vovó também, que era afastada, canta muito, minha avó também. Toda a família estão aos pés do Senhor hoje em dia. Depois que você foi para a igreja, Deus realmente confirmou também o chamado ministerial na sua vida. Como que foi esse chamado? Quando eu tinha 9 anos, num culto de sexta-feira ainda, culto de libertação, tinha uma missionária ministrando, eu sempre sentava no mesmo lugar, era a fileira do meio, no segundo banco, sempre esse era o lugar da Paloma. Tinha uma diferença porque eu quase não participava da escolinha de crianças. Todos os cultos tinham escolinha, só que eu gostava muito de cultuar. Eu gostava de ouvir a palavra, eu gostava de orar, eu gostava de buscar, e eu sempre participava dos cultos. E eu lembro que esse dia só eu de criança estava dentro da igreja. A missionária desceu lá embaixo e falou pra mim que Deus estava me chamando para uma grande obra. E aquilo pra mim foi algo surpreendente, porque nem eu mesma acreditei, porque eu não conseguia cantar. Eu cantava uma música, eu já estava rouca. Eu não conseguia nem mal terminava aquela música. A minha voz não dava aquela potência. Então as pessoas não gostavam de me ouvir. As pessoas reclamavam que minha voz era muito estridente. As pessoas reclamavam que eu era muito desafinada. As pessoas reclamavam que eu deitava demais. Então eu tentava me adequar àquilo que as pessoas queriam. Até se você puxar uns vídeos meus bem antigos, menina de tudo cantando, eu tento cantar assim bem soprado, meio miando, vamos dizer assim, miando, pra tentar agradar. Eu falava, gente, mas o meu sonho é cantar, minha vontade é cantar. Então pra alguém me ouvir, eu acho que eu vou ter que ser mais suave, ser mais delicada. E com o passar do tempo, eu até desacreditei, porque as pessoas olhavam pra mim e falavam que era tão impossível, que até eu mesma comecei a acreditar que realmente era impossível. Eu acho que o desânimo é a pior fase que o ser humano passa. Porque gente pra dizer que não vai dar certo tem demais.
gente para dizer que vai dar errado tem demais. A questão que a gente tem que se apegar é acreditar naquilo que Deus falou. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E o tempo de Deus é diferente do nosso. E a gente precisa passar processos. Então eu passei um processo de 12 anos. Foi 12 anos ao total de espera, desde a promessa até o começo do cumprimento da promessa. Então nesse período eu desanimei, nesse período eu desacreditei, nesse período eu quase me afastei, fiquei bastante desanimada. Só que Deus, na hora que Ele quer, Ele muda toda a situação. E aí você tem que voltar, você tem que estar no caminho, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Paloma, onde você buscou força para você não desistir de tudo isso que você enfrentou? Eu acho que a força ela vem de Deus. Porque, como eu disse, que muita gente critica, muita gente diz que não. E eu acho que o nosso melhor amigo é Jesus Cristo. E no momento que eu sempre me senti só, no momento depressivo, no momento de angústia, era Ele que vinha e dava o conforto. Eu lembro que tinha vezes que Deus falava comigo através da Bíblia. Não usava ninguém para falar, não usava um profeta, não mandava ninguém. Mas às vezes eu estava arrumando meu quarto, totalmente abalada, totalmente abatida por coisas que aconteciam, por palavras proferidas, pessoas que não acreditavam. E eu também já não estava acreditando. E eu lembro que uma vez eu arrumando meu quarto, eu fui mexer nas prateleiras, eu tenho alguns livros, e mexendo, abri a Bíblia. Na hora abriu Jeremias, capítulo 1, quando Deus fala que eu chamei, quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz, mas eu sou uma criança ainda. E Deus diz, mas Jeremias, só abre a tua boca, porque sou eu que vou colocar as palavras. Sou eu que estou contigo, sou eu que te capacito, sou eu que cuido de você. Então, sempre quando eu precisei de um suporte, o próprio Deus me segurou. Eu acho que é por isso que até hoje eu estou firme. Paloma, como que foi o processo de você gravar o primeiro CD? O primeiro CD, o CD Eu Sobrevivi, realmente, eu sobrevivi. Depois de 12 anos de promessa, como eu falei, que foi um tempo de espera, né, que eu tive que passar, onde eu tive desânimo e tal, a gente iniciou o projeto do Eu CD Eu Sobrevivi. E na época a gente não tinha um trabalho, a situação financeira não era muito favorável. Foi onde Deus nos tocou, que a gente começou a vender doces e a gente levantou o valor X em 2 anos vendendo bombom, vendendo rosquinha, vendendo pudim. Eu até falo que esse CD veio doce, né? Digo, Eu Sobrevivi é doce, porque veio através de muito sacrifício, muita venda, todos os dias tinha que trabalhar duro para levantar o valor e às vezes apertava algumas coisas, mas graças a Deus esse CD chegou nas nossas mãos, né? E hoje em dia a gente adora a Deus dizendo, eu sobrevivi. Mas teve um período assim bem complicado. Eu peguei o CD em 2017, lancei ele lá nos Gideões, né? Missionários da Última Hora, em Camboriú, Santa Catarina. Só que eu comecei a ter alguns problemas psicológicos com o decorrer de viagens. Eu comecei a ter problemas psicológicos como muito cansaço, eu não conseguia dormir direito e eu comecei a passar muito mal. Pra quem sabe, quem vive essa vida de itinerante, sabe como é ruim estar sozinho. É muita solidão, você às vezes fica num hotel, te deixam lá, você tem que comer por lá mesmo, você faz tudo sozinho e a distância da família, desde o início eu sempre viajei sozinha. E isso começou a gerar uma depressão. Eu comecei a me sentir muito só, eu comecei a me sentir muito deixada de lado, sabe? Os momentos importantes da minha família eu nunca estava, porque eu estava ministrando, estava do outro lado do Brasil. E aquilo começou a me gerar aquele sentimento assim, será que realmente eu sou amada? Será que realmente isso vale a pena? Será que realmente as pessoas sentem minha falta? Será que eu estou no lugar certo, no caminho certo? Será que é isso que realmente eu vou viver? E isso começou a gerar muita coisa dentro de mim. Eu comecei a ficar muito retraída, uma coisa que eu nunca fui, que eu sempre fui muito animada, muito agitada, mas eu comecei a ter pensamentos muito ruins. E eu gosto muito de falar disso, por quê? Não é porque você é crente que você não está sujeito a ter depressão. Não é porque você tem um ministério que você não está sujeito a ter depressão. Tem muita gente que fala, mas crente com depressão, pastor com depressão, cantor com depressão.
Não é de Deus? Por que tem depressão? E não é assim que funcionam as coisas. Eu sou cantora, mas eu sou humana. E eu tinha muita vergonha de falar com a minha família. Eu tinha muita vergonha de expressar aquilo que eu estava sentindo. Porque como é que eu ia chegar na minha casa e dizer: mãe, eu estou depressiva, eu estou com pensamento de suicídio, eu estou com pensamento de sumir, com vontade de desaparecer, porque tem muita coisa me sufocando. E eu começava a lembrar das coisas que eu escutava no passado, das palavras que eu escutava no passado. E aí começou a vir erros também no presente. Todo mundo está sujeito a errar. Ninguém é 100%, tá entendendo? Só que as pessoas te julgam o tempo inteiro. As pessoas cobram de você o tempo inteiro. E a gente não é 100% perfeito. Todo mundo erra. Todo mundo peca. A Bíblia mesmo diz que todos pecaram. Tá entendendo? Mas a gente tem que buscar realmente estar certo. A gente tem que buscar realmente estar nos caminhos. Só que aquilo começou a virar um tumulto dentro de mim. Tá entendendo? E eu comecei a buscar ajuda com alguns pastores, alguns amigos. Eu comecei a buscar ajuda também de médicos, né? Que Deus deu inteligência para isso, né? Deus capacitou as pessoas também. E eu gosto de dizer que Deus, ele age no impossível, mas o possível eu preciso fazer. E eu comecei a buscar ajuda. Eu lembro que eu fiz alguns exames na cabeça, deu que eu estava com 80% de estresse no cérebro, então eu precisei dar uma pausa. Paloma, respira, Paloma, foca, Paloma, você precisa se cuidar para depois você ir fazer a obra, tá entendendo? Porque como eu vou levar a palavra de Deus, como eu vou ministrar algo de Deus sobre a sua vida se em mim está tendo algum problema, tá entendendo? Então eu comecei a me apegar à minha família, estar mais perto, estar mais presente e dar uma respirada, dar pause, vamos dizer assim, para tentar voltar àquilo que eu estava precisando, sentia falta, né? E se apegar com Jesus. Porque às vezes no decorrer da viagem, hoje eu estou num estado, amanhã eu estou em outro, e não tem como você ter aquela busca igual você busca quando você está na sua casa. Se eu estou aqui na minha casa, todos os dias eu oro de madrugada, eu busco, eu consagro. Mas e quando você está viajando? Às vezes você chega tão cansado no lugar que você quer dormir, você quer descansar. Mas o Espírito Santo clama. A gente precisa estar sempre no altar, a gente precisa sempre buscar. E é isso que Deus começou a me cobrar muito. Paloma, você precisa ser cheia. Paloma, você precisa buscar mais. Você precisa se consagrar mais. E foi quando que eu me apeguei a mais com Jesus que eu comecei a viver os milagres todos os dias. Eu vi a minha vida ser restaurada, né? E hoje em dia, graças a Deus, esse processo já passou. Além desse processo que você enfrentou, você também enfrentou um processo de enfermidades. Como foi? Sim, quando acabou o ano de 2017, no início de 2018, em fevereiro, eu fui fazer um exame de rotina, que toda mulher faz, era um exame normal, e deu uma alteração, né? Apareceu lá que possivelmente eu estaria com câncer no útero. A médica simplesmente olhou para mim e disse: você está com câncer ou já está gerando um, mas possivelmente que você já esteja. E eu saí do consultório muito angustiada, porque eu comecei a dizer: Deus, eu estou com câncer. Eu acabei de sair de uma depressão, eu acabei de sair de um sufoco e agora eu estou com câncer. E todos os dias eu indagava a Deus, eu só sabia perguntar. Porque tem hora que a gente quer resposta, mas tem coisa que Deus não quer que a gente entenda na hora. Tem hora que a gente pergunta e Deus não vai responder porque Ele não quer que você entenda. Ele quer saber qual é a tua reação. Porque tem coisa que Deus permite para ver como eu vou reagir. Como você vai reagir. Tudo é permissão de Deus. E eu comecei a passar por vários exames, biópsias, inúmeros exames para comprovar se realmente tinha um câncer. E eu orava todos os dias, eu dizia: Deus, não deixe isso aparecer, eu não quero passar por uma quimioterapia, eu vou perder meu cabelo, Jesus, eu vou morrer com câncer, como é que eu vou viver? E eu perguntava a Deus: e a promessa? O Senhor não prometeu que queria me levar pelo mundo, eu estou aqui na tua presença, eu estou buscando, já tinha o primeiro CD, já estava gravando o segundo. E eu dizia, eu só sabia perguntar, mas Deus não respondia. Deus estava em silêncio. E eu comecei a passar por vários médicos, até que numa madrugada, eu lembro que mais uma vez eu estava indagando ao Senhor,
perguntando por que e Deus não respondeu. Eu levantei chateada aquela noite. E na hora que eu levantei, eu disse, não oro mais. Se Deus não me responde, eu não vou falar mais disso. Quando eu me levantei, eu sempre coloco o celular com fundo musical para tocar. Trocou a canção e começou a passar dele no Marçal. Deus é Deus? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Deus estava me respondendo naquela madrugada. Que se Ele fizer ou não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Que eu sou apenas um adorador e eu tenho que adorar independente da situação. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Na mesma hora eu me prostrei e eu comecei a agradecer a Deus pela resposta. E eu disse, eu entendi. Eu entendi que eu sou adoradora. Eu entendi que a minha vida é dele, quem comanda é Ele. Então, haja o que houver, eu não vou parar de adorar. E eu disse para Deus naquela madrugada, eu disse, Deus, independente da situação que eu chegar, se realmente confirmar o câncer, se realmente eu entrar nisso aí, eu não paro de adorar. Eu sempre vou te adorar. Enquanto eu estiver em pé, eu vou adorar. Naquela madrugada, Deus abriu o céu. Como eu nunca tinha ouvido, Enéas, a voz de Deus, Deus falou comigo. E foi onde eu consegui, Deus me deu a minha primeira canção. Eu tinha muita vontade de compor e não conseguia escrever. E Deus me deu naquela madrugada, em forma de uma resposta, uma canção. Que é a canção do CD novo, CD Vida, a canção Não Temas. E Deus me respondia, não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou teu amigo. Você não vai morrer, porque nessa peleja sou eu que entro contigo. Sou eu que entro com você. E Deus foi me respondendo, espera aí, nesse barco você não está sozinha. Tá entendendo? Deus foi me mostrando que Ele ia fazer o sobrenatural a partir do momento que eu adorasse. Deus não estava respondendo, não tinha feito nada, porque eu só perguntava. Eu não me coloquei no papel de adoradora. E no momento que eu comecei a adorar, independente da situação, eu comecei a viver o milagre. Eu lembro que no outro médico que eu passei, que a gente pegou o primeiro exame, já não tinha o câncer. Não tinha nem sinal de câncer. Mas ainda ficou os hematomas. E os médicos olhavam para mim e diziam, tem que tirar o útero. Porque já estava lastrando. E o medo dos médicos é que aquelas feridas passassem para os outros órgãos. E os médicos olhavam e diziam, tem que tirar, tem que tirar. E eu dizia, Deus, eu não sou mãe ainda, mas eu quero ser. Como é que eu vou ser mãe sem útero? Tem como adotar, mas eu quero gerar. Tá entendendo? Era um sonho, né? E eu, que mulher que não quer gerar? E eu dizia, Deus, faz um milagre. Se o Senhor já tirou o câncer, o Senhor pode fazer um reboliço, fazer desaparecer essas feridas. E com o passar dos tempos, começou a diminuir. E eu naquela esperança que iria acabar tudo, que eu não ia precisar passar por nenhuma cirurgia. Mas no quinto médico, o médico olhou pra mim, pra minha mãe e disse, não tem jeito, tem que tirar. Passou um encaminhamento pra gente ir na Secretaria de Saúde para ser encaminhada pra Goiânia, para fazer a cirurgia. Eu lembro que a gente chegou na secretaria, não tinha o código do atendimento, tipo um protocolo. Mandaram a gente retornar para o Hospital do Câncer aqui em Rio Verde. Eu lembro que quando a gente chegou lá, a diretora do hospital deu de cara comigo e ela estava me ajudando no processo. Ela sempre dizia, vai dar certo, você não vai precisar tirar o útero, a gente vai dar um jeito. Só que naquele momento não tinha mais a esperança. Eu estava totalmente arrasada. Ela olhou pra mim e disse, ei menina, tu já resolveu o teu caso? Eu disse, não, não tem jeito, vai ter que tirar. Ela pulou na minha mão, pegou os papéis e disse, me espera que eu já volto. Entrou lá pra dentro, ficou alguns minutos lá, voltou e disse, me dá o prazo de 15 dias. Em 15 dias eu entro em contato. Vai dar certo. Falou desse jeito pra mim. Só que em 15 dias eternos, que não passavam, eu dizia, Deus, se deixar aqui vai piorar, porque os médicos, o medo dos médicos era passar para os outros órgãos. Então você fica naquela apreensão, meu Deus, como é que vai estar aqui dentro de mim até 15 dias, tá entendendo? Que era uma cirurgia que os médicos diziam que tinha que ser urgente. E aí com 15 dias ela me ligou e disse pra mim assim, prepara seus documentos, porque a gente conseguiu uma cirurgia para você aqui na cidade de Rio Verde, mas não para remover o útero. A gente só vai tirar onde estão os hematomas. E eu disse, como é que eu vou gerar se vai cortar um pedaço do útero? Ela disse que no máximo 2 anos regenerava pela minha idade. Eu lembro que eu cheguei, foi a primeira cirurgia que eu passei na minha vida. Eu fiz o processo, a gente tirou 2 lâminas do útero. Eu peguei o material para levar para biópsia, para ver se não iria precisar passar por outro processo.
Eu olhei aquele material, Enéas, estava totalmente caroçado. O tecido estava todo cheio de caroços. Conforme a gente já tinha visto em vídeos, né, em ultrassons, totalmente cheio de hematomas. E eu levei para biópsia. Eu lembro que eu fui viajar para Fortaleza e o exame ficou pronto. Só que antes de ficar pronto, eles começaram a ligar pedindo todos os meus exames passados. Eu dizia, mas para que vocês querem os passados se o médico já viu? Eles diziam, porque não bate com o que chegou aqui. Nada dava certo com o tecido que eu tinha levado. E eu sem entender, eles não conseguiam me explicar direito. Eu sei que quando eu cheguei na cidade que eu peguei o exame, levei para o médico olhou e disse, não tem como. Eu disse, doutor, o que está acontecendo? Ele disse, Paloma, eu fiz a sua cirurgia. Eu tirei o tecido cheio de caroços. Por que aqui no último exame está dizendo que o tecido chegou liso na biópsia? Deus curou por completo. Deus tirou todos os hematomas, tirou todos os caroços. Porque Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. E eu entendo, às vezes eu perguntava, mas por que eu precisei passar por essa cirurgia? Sendo que o Senhor ia curar, que o Senhor ia fazer o milagre. Porque quem manda na minha vida não sou eu. E tem coisa que Deus permite a gente passar para ver qual é a nossa reação. No momento da cirurgia eu só sabia agradecer e dizer, Deus, que seja feita a tua vontade. Deus, que se for para dar certo, vai dar certo. Se não for, eu vou entender, mas eu não vou parar de adorar. Então Deus permitiu eu passar por esse processo para mim realmente entender que eu sou dependente dEle. Que quem comanda a minha vida é Ele, quem faz é Ele, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então eu vivi esse milagre. E hoje em dia, onde eu vou, eu ministro essa canção que arde no meu coração, que foi uma resposta de Deus na minha vida, que é não temas, porque é Jesus que está no controle da minha vida e da tua vida. Dá uma palhinha dela então, não temas. Espera aí, nesse barco você não está sozinho, pois nessa prova Ele está contigo. Ele ordene o mar vai acalmar, Ele ordene o vento vai se calar. Ele tem toda a autoridade, essa tempestade vai acabar. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou o teu amigo. Não temas, você não vai morrer. E nessa peleja Ele entra com você. E mesmo que o medo venha te afrontar e o desespero venha te atormentar, você tem um Deus que nunca falha. Glória a Deus. Aleluia. Paloma, depois desse processo que você passou, que Deus te fez você ver que a dependência era 100% dele, seu ministério também ganhou uma proporção diferenciada. Ganhou. Tudo é no tempo de Deus, né? As pessoas às vezes diziam, você precisa ir no programa do fulano, você precisa mandar o seu CD para tal gravadora. Mas eu costumo dizer assim que eu não estou com pressa. Porque eu acho que tudo no tempo de Deus é perfeito. E eu já tenho vivido coisas sobrenaturais. Até que no início do meu ministério eu comecei a viajar, nem CD eu tinha. As pessoas não entendiam como eu estava lá no Maranhão, lá em Belém do Pará, outro dia lá no Norte, lá no Nordeste, lá no Sul, e sem CD na mão. As pessoas ligavam para minha mãe e diziam, mas quem é que tá bancando a Paloma? Minha mãe dizia, Jesus. Jesus é o dono do ouro e da prata, ninguém sabia explicar. Só que quando Deus ele tem um propósito, Ele faz. Você não precisa de um CD para ser divulgado por Deus. Tem cantores aí que estão na mídia que nem CD tem. Não tem CD gravado. Mas Deus fala, Deus sopra o nome, Deus envia, tá entendendo? E tudo é no tempo dele. Então, hoje em dia, eu tô vivendo algo assim, surreal, porque minhas músicas têm alcançado uma proporção grande, graças a Deus. Tenho ouvido bastante testemunhos e é isso que me marca muito, porque eu não quero apenas ser uma cantora de milhões de visualização. Eu quero ser uma cantora que minhas canções, principalmente as autorais, toque a vida de alguém, restaure algo que precisa ser restaurado e leve a palavra de Deus para a casa daquela pessoa, leve a palavra de Deus para a vida daquela pessoa. Eu quero ser, acima de tudo, instrumento nas mãos do Senhor. Hoje você conta com quantas músicas autorais, com quantos CD, quantos videoclipes? Eu estou com 2 CDs, né? O CD Eu Sobrevivi, o EP Vida, tem alguns singles lançados só em plataformas. Esse ano agora tá chegando mais trabalho também, né? Esse ano de 2020.
A gente já tá com 6 clipes gravados aí no canal do YouTube, depois você pesquisa aí para ser edificado com esses louvores. E esses próximos meses vão sair novos clipes também, novos singles de canções autorais. Composições, eu tenho em torno de umas 20 composições já autorais. Alguns cantores já estão gravando, né, algumas composições minhas. E eu estou investindo bastante também, procurando gravar bastante aquilo que Deus está me dando, né? Eu acho que é um presente que Deus me deu e eu quero mostrar para as pessoas, né? Entregar aquilo que Deus me entregou, também ser canal de Deus para a vida das pessoas. Como tem vindo essas inspirações para essas composições autorais? O que é interessante é porque se eu pegar um papel agora e dizer, agora eu quero compor, eu não consigo compor. Mas tem dia que eu estou lavando uma vasilha, ou estou num culto, estou em algum lugar, e Deus começa a me dar canção naquela hora. E eu fico muito agitada quando eu vou compor, eu vou preparar um esboço. E eu ando pra lá, eu ando pra cá, e Deus começa a me dar a canção. Às vezes eu tô lendo alguma coisa. Tem uma canção minha chamada Deus Te Viu. Essa canção me marcou muito. Eu estava na cidade de Campinas, em São Paulo, e eu acordei 6 horas da manhã numa sede muito grande. Estava na casa de uma irmã, num apartamento. Eu lembro que eu peguei a água e na sala dela é toda de vidro. Dá pra ver, é bem alta a casa dela, né, apartamento. E eu comecei a olhar, tava nascendo o sol, tava muito lindo a cena. E meu celular vibrou na página, né, a página oficial do Facebook. Uma menina mandou uma mensagem pra mim dizendo assim: peço a Deus todos os dias porque eu quero ter a sua vida. Desse jeito, eu quero ter a sua vida. E eu disse: Deus, não dá minha vida pra ela. Não deixa ela passar por tudo que eu passei, não deixa ela viver os processos que eu vivi. Poupe ela disso, Senhor. E na hora Deus começou a falar comigo, me dar uma canção, dizendo assim, que ninguém vê o choro que você chorou, as madrugadas de orações, os joelhos ralados, as lágrimas que rolam, mas Deus viu. Pode todo mundo não ver, mas Deus estava lá te vendo. E Deus foi me dando a inspiração para essa canção, uma das canções mais lindas que eu tenho de autoral, né? Que eu vou estar gravando esse ano também. Então, Deus sempre trata comigo com coisas que eu estou vivendo. Todas as minhas canções são coisas que eu já vivi, coisas que eu estou vivendo, ou coisas que eu sei que eu vou passar. Porque Deus, Ele me dá muitas letras proféticas de coisas que vão acontecer ou de coisas que eu já vivi. Essa letra que ainda você vai gravar, vai lançar ainda, né? Ainda vou lançar. Você podia em primeira mão dar só uma palhinha do refrão dela aqui, só um pouquinho, pro pessoal já tá ligadinho lá, depois acompanhar lá. Mas Deus te viu quando ninguém enxergava você. Mas Deus te viu em todas as guerras que você venceu. Mas Deus te viu quando ninguém quis te receber e mandou eu te dizer: nessa peleja Ele entra com você e pode se alegrar. É Deus que está dizendo: quando você chorou, suas lágrimas Ele estava colhendo. Pode se alegrar que Ele cuida de você. Você nunca esteve sozinho. Eu sou o Deus que nunca te deixei. Amém. Paloma, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os lugares que Deus já tem te levado. Hoje nós sabemos que você tem um ministério consolidado, está vivendo a promessa de Deus dia após dia, né? Qual os lugares que você já tem andado? Você pode citar alguns? Quando Deus ele faz a promessa, Ele cumpre. Na hora certa Ele faz. Graças a Deus vou para 6 anos de ministério e praticamente já conheço o Brasil todo. Hoje Deus já me levou em vários lugares. Falta só 4 estados para a gente conhecer o Brasil todo, para a glória e honra de Jesus. Fiquei muito feliz com um lugar que eu tinha muita vontade de ir, era no Nordeste, né? E ano passado eu conheci o último estado do Nordeste, que era Sergipe, que ainda faltava. Mas Nordeste, graças a Deus, todas as capitais eu já estive. O Norte, o Senhor tem aberto as portas, né? O nosso Goiás, maravilhoso. Mato Grosso, entre outros estados que a gente sempre ama estar junto com os irmãos, né? Mas quando Deus faz a promessa, irmão, acredite que Ele vai cumprir.
Paloma, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas depois estar te acompanhando, né? E ver lá o seu material, tudo que Deus já te entregou. Vai ser uma honra ter vocês nas minhas redes sociais, viu, gente? Instagram, Paloma Gomes Ofique, Facebook, Paloma Gomes Ofique e YouTube, você vai encontrar a cantora Paloma Gomes. Você também pode nos achar em todas as plataformas digitais, Spotify, YouTube, Deezer, iTunes. Em todas as plataformas digitais tem todos os nossos CDs completos, tem playback para você adorar a Deus também aí no conjunto, quer cantar solo também. Vai ser uma honra ter você nas minhas redes sociais. O nosso telefone de contato é esse aqui que está aqui embaixo. Entre em contato, vai ser uma honra estar com vocês no seu evento. Paloma, eu quero agradecer, né, a oportunidade por você ter aberto e nós conhecer um pouco mais do lado da Paloma, o testemunho que Deus fez na sua vida. E gostaria de deixar as considerações finais para você. Gente, foi uma honra receber vocês aqui, uma honra compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. E eu quero agora falar com você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo aqui no canal do Vale a Promessa. Eu quero te dizer, se você tem um chamado de Deus, se Deus te fez a promessa, Ele disse que vai cumprir, mas você agora está vivendo uma rotina que aos seus olhos parece impossível, quem olha diz que não vai dar certo, descansa o coração. Tem um processo para trilhar, Deus tem a hora certa para tudo, você precisa confiar. E tem coisa que Deus permite para saber qual é a nossa reação. Então começa a ter reação de adorador, porque o milagre vai acontecer e você vai viver como eu estou vivendo. Tudo aquilo que Deus planejou, porque o tempo dele é melhor do que o meu e é melhor do que o seu tempo. Descansa no Senhor, confia nele que o mais ele fará.